Olá! Façamos hoje a leitura dos capítulos 19, 20 e 21 do livro de Samuel, de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Jonatas defende Davi perante Saul. Saul disse ao seu filho Jonatas e a todos os seus servos que matassem Davi, mas Jonatas, filho de Saul, era muito amigo de Davi. E Jonatas avisou Davi: Saul, meu pai, procura te matar. Portanto, protege-te. Amanhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e acompanharei meu pai no campo em que estiveres. Intercederei por ti junto a meu pai. Verei o que acontecerá e te contarei. Então Jonatas falou bem de Davi a seu pai, Saul, e disse-lhe que o rei não cometa um erro contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os feitos dele para contigo têm sido muito bons. Ele pôs a vida em risco e matou o filisteu, e o Senhor operou grande libertação para todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem razão? Saul atendeu ao pedido de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe tudo o que falaram, e o levou a Saul, e Davi passou a servi-lo como antes. Saul procura matar Davi novamente. Houve guerra outra vez, e Davi saiu para lutar contra os filisteus, e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. Então o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul, quando ele estava sentado em sua casa, segurando sua lança nas mãos, enquanto Davi tocava a harpa. Saul tentou encravar a Davi na parede, mas ele se desviou de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi escapou e fugiu naquela mesma noite. Mas Saul mandou mensageiros à casa de Davi, para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical baixou Davi por uma janela, e ele fugiu e conseguiu escapar. Mical pegou uma estátua, deitou-a na cama, colocou na cabeceira uma colcha de pele de cabra e a cobriu com uma capa. Quando Saul enviou mensageiros para prenderem Davi, ela disse: ele está doente. Saul os enviou novamente para que vissem Davi, dizendo-lhes: trazei-o para mim na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros chegaram, a estátua estava na cama e a colcha de pele de cabra na cabeceira. Então Saul perguntou a Mical: por que me enganaste desse modo e deixaste meu inimigo escapar? Mical respondeu a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, senão te matarei. Saul e seus mensageiros profetizam. Assim Davi fugiu e conseguiu escapar e foi até Samuel em Ramã. Contou-lhe tudo quanto Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram ali. Disseram a Saul: Davi está em Naiote, em Ramã. Então Saul enviou mensageiros para prenderem Davi. Quando viram o grupo de profetas tendo manifestações proféticas sob a liderança de Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também tiveram manifestações proféticas. Saul foi avisado disso e enviou outros mensageiros, mas esses também tiveram manifestações proféticas. Saul enviou mensageiros pela terceira vez, os quais também profetizaram. Então ele mesmo foi a Ramã, e quando chegou ao grande poço que estava em seco, perguntou: onde está Samuel e Davi? Responderam: eles estão em Naiote, em Ramã. Ele foi para Naiote, em Ramã, e o Espírito de Deus veio também sobre ele, e ele ia caminhando e tendo manifestações proféticas, até chegar a Naiote, em Ramã. Ele tirou as roupas e também teve manifestações proféticas diante de Samuel. E caído, ficou nu todo aquele dia, toda aquela noite. Por isso se dizia: está também Saul entre os profetas? Façamos agora a leitura de 1 Samuel, capítulo 20. A conversa de Davi com Jonatas. Então Davi fugiu de Naiote, em Ramã. Foi até Jonatas e lhe disse: que fiz eu? Qual foi o meu erro? Em que pequei contra teu pai, para que ele procure tirar minha vida?
Ele lhe disse: de jeito nenhum, tu não morrerás. Meu pai não faz nada, relevante ou não, sem antes me contar. Então, por que meu pai esconderia isso de mim? Isso não é verdade. Davi lhe respondeu com juramento: teu pai sabe bem que tem o teu apoio. E poderia pensar: é melhor que Jonatas não saiba disso, para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor e como tu vives, estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: o que queres que eu faça? Davi respondeu a Jonas: amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria me sentar com o rei para comer. Porém, deixa-me ir para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porque lá será feito um sacrifício anual para toda a família. Se ele disser: está bem, teu servo estará em paz, mas se ele ficar indignado, podes ter certeza de que ele já está decidido a prejudicar-me. Sê misericordioso para com teu servo, porque fizemos um acordo diante do Senhor. Porém, se sou culpado, mata-me tu mesmo. Por que me entregarias a teu pai? Jonatas respondeu: de jeito nenhum. Se eu soubesse que meu pai estava decidido a prejudicar-te, não te contaria? Davi perguntou a Jonas: quem me avisará se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas fez um acordo com Davi. Então Jonatas disse a Davi: vem, vamos até o campo. E ambos foram ao campo. E Jonatas disse a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Depois que eu sondar meu pai amanhã a estas horas, eu depois de amanhã, se houver algo favorável para Davi, certamente mandarei te avisar. O Senhor faça a Jonatas o que lhe aprouver. Se meu pai quiser te prejudicar e eu não te avisar e não te deixar partir para ires em paz, e o Senhor seja contigo como foi com meu pai. Se eu permanecer vivo, não agirás para comigo conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra? Não afastes também a tua bondade da minha família, nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim Jonatas fez um acordo com a família de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então Jonatas fez Davi jurar de novo, confirmando sua grande amizade. Ele o amava como a si próprio. E Jonatas disse-lhe ainda: amanhã é a festa da lua nova. A tua ausência será notada, pois teu lugar ficará vazio. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste, quando isso começou, e fica junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquela direção, como se atirasse ao alvo. Então mandarei um rapaz dizendo: vai buscar as flechas. Se eu expressamente disser ao rapaz: olha que as flechas estão mais para cá, apanhas, poderás vir, porque como vive o Senhor, tu estarás em paz, e não há nada a temer. Mas se eu disser ao moço assim: olha que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quando ao acordo que fizemos, o Senhor é testemunha entre nós dois para sempre. Davi escondeu-se no campo, e no dia da lua nova o rei se assentou para comer. Quando o rei se assentou no seu lugar, perto da parede, como de costume, Jonatas se sentou em frente dele, e Abner ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saul não disse nada naquele dia, pois pensava: alguma coisa deve ter acontecido para ele não estar purificado. Certamente ele não está purificado. No dia seguinte, o segundo da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava vazio. Então Saul perguntou ao seu filho Jonas: por que o filho de Jessé não veio comer, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu a Saul: Davi pediu-me encarecidamente licença para ir a Belém. Ele disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E meu irmão ordenou que eu fosse. Portanto, se tu podes apoiar-me, peço-te que me deixes ir, para encontrar-me com meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A fúria de Saul contra Jonas.
Então Saul ficou furioso com Jonatas e lhe disse: Filho de uma perversa rebelde, acaso não estou sabendo que tu tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Por isso manda trazê-lo agora, porque ele morrerá. Jonatas respondeu ao seu pai Saul e lhe disse: Porque ele deve morrer, o que foi que ele fez? O que ele fez? Então Saul atirou-lhe a lança para atingi-lo. E Jonatas entendeu que seu pai havia decidido matar Davi. Jonatas se levantou da mesa, indignado, e no segundo dia da festa da lua nova não comeu, pois estava triste porque seu pai havia humilhado Davi. Davi despede-se de Jonatas. Pela manhã, Jonatas foi ao campo, onde havia sido combinado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao rapaz: Vai correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha que fez passar além dele. Quando o rapaz chegou ao local onde estava a flecha que Jonatas havia tirado, ele gritou: A flecha não está mais adiante? Ele gritou novamente ao rapaz: Vem, corre, não te demores. O rapaz apanhou as flechas e as trouxe a seu senhor. Porém, o rapaz não percebeu nada. Só Jonatas e Davi sabiam do que estava acontecendo. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz e lhe disse: Vai, leva-as à cidade. Logo que o rapaz se foi, Davi surgiu ao lado sul, prostou-se em terra e inclinou-se 3 vezes. Eles se despediram, beijando um ao outro, e choravam. Mas Davi chorou muito mais. E Jonatas disse a Davi: Vai-te em paz, porque fizemos um juramento um ao outro em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja testemunha entre nós dois, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou para a cidade. Façamos agora a leitura do capítulo 21 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Davi e os sacerdotes Aimeleque em Nobe. Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, que foi ao seu encontro. Tremendo, lhe perguntou: Por que vens só, sem ninguém que te acompanhe? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: O rei me encarregou de uma missão, dizendo: Ninguém saiba desta missão, da qual te entregarei e dei ordens. Quanto aos homens, combinei um certo lugar onde eles estarão. Agora que tens à mão, dai-me 5 pães, ou o que tiveres. O sacerdote respondeu a Davi: Não tenho pão comum, mas tenho pão sagrado. Se os homens pelo menos se abstivessem das mulheres, poderão comer. Abstiveram das mulheres, poderão comer. Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: Sim, como de costume, nós nos privamos de mulher quando saímos. Os utensílios dos homens também foram consagrados, embora fosse para uma viagem comum. Quanto mais hoje os seus utensílios seriam consagrados. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães consagrados, que havia sido retirados de diante do Senhor no dia em que foram substituídos por pão quente. Naqueles dias havia ali um dos servos de Saul cumprindo deveres diante do Senhor. Ele se chamava Doeg. Era Edomeu, chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: Tu tens uma lança ou uma espada aqui? Porque eu não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas, pois a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: A espada do filisteu Golias, a quem feriste, no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal. Se quiseres, podes pegá-la, porque esta é a única que há aqui. E Davi disse: Não há outra melhor, dai-me a espada. Glória a Deus, aleluia. Então, encerramos hoje a leitura dos capítulos 19, 20, 21 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. E oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, Deus do universo, que entre com providência para tirar o poder da mão
desses generais, desse presidente, desses homens da Rússia, Pai, que estão com esse poderio militar, querendo destruir todo o planeta que o Senhor criou, Pai. Tem misericórdia, entra com a tua mão forte, muda essa realidade, que esses generais sejam abatidos como homens, na sua fraqueza, em nome de Jesus, amém. E o amor possa prevalecer no planeta, mais uma vez. Em nome de Jesus é que nós clamamos, amém.